Não temos dúvidas de que Jesus é o mestre por excelência. Nunca houve na história da humanidade e nunca haverá um personagem semelhante, igual à pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. E ele tornou-se referência. Há mais de 2000 anos esteve aqui, nasceu numa manjedoura, criou-se em Nazaré e tornou-se referência em todo o mundo, na história da humanidade. Referência e exemplo de servo, de humildade, de homem. Na história da humanidade não há nenhum homem, nenhum personagem que possa ser comparado, que possa ser igualado à pessoa de Jesus. Exemplo de Senhor, mestre, rei, é o nosso Cristo, é o nosso mestre por excelência. E Jesus, após ter ido à cruz, depois de ter sido sepultado e depois de ter ressurgido dentre os mortos, apareceu aos seus discípulos. Lucas escreve com detalhes o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, afirmando-nos que após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e permaneceu com eles por um período de 40 dias, falando com eles a respeito do reino de Deus. Mais 40 dias após a sua ressurreição, conversando com eles a respeito do reino de Deus. Qual era a grande preocupação de Jesus? Qual era o seu grande objetivo? Era preparar aqueles discípulos, por extensão a sua igreja, que não muitos dias depois seria inaugurada por ocasião do evento de Pentecostes, a grande festa de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, para que aqueles discípulos, para que a sua igreja assumisse o bastão e levasse adiante, dando continuidade àquilo que ele, Jesus, já havia iniciado. E o texto de Mateus capítulo 28 que eu li para vocês é o texto que nos mostra Jesus com as suas últimas palavras. Na verdade, Mateus 28, 18 a 20 e Marcos capítulo 16, versículos 15 a seguir, como também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, são as três referências, os três textos que estão ligados entre si, que têm a ver com o mesmo dia, com o mesmo evento, com a mesma fala, com a mesma proposta de Jesus após ressurgir dentre os mortos e estar com seus discípulos tempos antes de ascender aos céus. E Jesus está com seus discípulos, como eu li em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e esta é a sua ordem: vão pelo mundo todo, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado ou ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então a igreja não está aqui por acaso. A igreja está aqui e foi plantada por Jesus aqui com uma função específica. Na verdade, nós cristãos hoje, pós-modernos, no século 21, estamos precisando fazer uma revisão no nosso sentido de ser igreja. O que é ser igreja? O que significa ser igreja? Olhando para o cenário evangélico brasileiro, pós-moderno, essa confusão de líderes, de bispos, apóstolos, e esse falso evangelho que está aí nas redes sociais, os programas evangélicos do rádio e da televisão, com raríssimas exceções, nós estamos precisando fazer uma revisão, rever os nossos conceitos de igreja. Porque vejam, o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia comigo, na carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 14, olha o que ele diz, escrevendo aos crentes em Filipos: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que esta fala do apóstolo Paulo tem ressonância com o sermão de Jesus no monte, quando ele disse: vocês são luz do mundo e sal da terra. Então, teoricamente, em tese, nós sabemos o que nós devemos ser. Por que eu digo teoricamente em tese? Porque nem sempre nós cumprimos o que devemos ser. Então, em tese, nós sabemos o que nós devemos ser. O que nós devemos ser? Qual é o nosso papel como igreja? É o que Paulo está dizendo aqui: filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então nós vamos resplandecer como luzeiros do mundo, ser luz do mundo, ser sal da terra. Nós como igreja temos que desenvolver este papel aqui, nós temos esse compromisso, nós temos esta missão: ser luz e ser sal. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: estão zombando da igreja, os programas de humor da televisão fazem chacota com os cultos, principalmente os cultos pentecostais, zombam e debocham de pastores, e alguém diz assim: está acontecendo uma perseguição evangélica no Brasil. E eu contesto, digo: não tem nada de perseguição, isso não é perseguição. Deboche? Porque estão debochando? Não, isso não é perseguição. Perseguição é Hebreus capítulo 11: mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, tentados, perseguidos, dispersos pelos montes e pelos vales da terra. Isso foi perseguição. Aqui no Brasil não tem perseguição, não tem pastor preso, pregador, evangelista preso por causa do evangelho. Pode ter por causa de outras coisas, mas por causa do evangelho não. Nós temos liberdade de expressão, pregamos, cultuamos, vamos para as praças. Nós estamos num país de liberdade, e em um país que podemos livremente expressar a nossa fé e a nossa crença. O que está acontecendo no Brasil não é perseguição. O que está acontecendo no Brasil é uma igreja, é que estamos vendo uma igreja que não está sendo sal. Porque Jesus disse o seguinte: sois o sal da terra. Agora, se o sal não salgar, para nada mais presta.
a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O que está acontecendo com o Brasil não é perseguição, é um sal que não está salgando mais. E se o sal não salgar, Jesus falou isso mesmo: os homens vão pisar mesmo, vão zombar mesmo, vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Então nós temos um compromisso cristão, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E como eu disse aqui na minha fala introdutória, nós, igreja, somos a missão de Deus aqui na terra. Agora a pergunta é: nós temos conseguido esse modelo de igreja que está aqui hoje no Brasil, esse modelo de igreja que está estabelecido no país brasileiro hoje, pós-moderno, tem conseguido? É claro, meus queridos irmãos, que eu falo assim de forma genérica, eu falo assim de forma geral, porque eu quero que vocês entendam de forma ampla o que está acontecendo, fazer essa leitura ampla do que acontece no cenário evangélico brasileiro. Mas nós sabemos que existem homens de Deus, igrejas sérias, missionários, campos missionários, bases missionárias. Agora mesmo nós estamos aqui, mas em todo o Brasil, no norte do Brasil, no sertão do Nordeste, nos interiores do estado de Minas Gerais, existem agora mesmo homens caminhando a pé, levando ceia, pregando o evangelho anonimamente. Seus nomes não estão em cartaz, não são conhecidos no meio evangélico, mas estão trabalhando com seriedade, com sinceridade para Deus. Mas eu quero provocar vocês aqui hoje de manhã. É uma conferência missionária, então cabe a provocação. Eu quero provocar vocês aqui hoje de manhã, no sentido de pensarmos de forma geral, esse cenário que está aí, essa igreja que se diz a igreja hoje, pós-moderna, tem conseguido isso? A resposta é, lamentavelmente, não. Por que não? Porque não temos conseguido ser luz, ser sal, fazer a diferença, e temos perdido muito o foco e temos falhado na missão de Deus aqui na terra. Por quê? Primeiro, porque primeira razão, porque substituímos a ordem do discipulado pelo apelo. Substituímos a ordem do discipulado pelo apelo. Qual é a ordem de Jesus em Mateus 28:19? Ide fazer apelo ou ide fazer discípulos? Qual é a ordem? Ide fazer discípulos. Só que nós trocamos. Nós trocamos não, nós substituímos. Nós abandonamos a ordem do discipulado, esquecemos de lado e abraçamos a proposta do apelo, porque é muito mais fácil e muito mais prático. Eu prego um sermão de 40 minutos, convido quem quer vir aceitar Jesus, as pessoas vêm à frente, pronto, está salvo, vai para o céu, amém. Vira as costas e vai embora, acabou. Muito mais fácil, muito mais prático. Já que discipulado, a ordem do discipulado exige acompanhamento. A ordem do discipulado exige que eu me doe e que eu esteja com todos os cuidados possíveis com aquele novo crente que, numa linguagem metafórica, a Bíblia mesmo usa essa metáfora, essa linguagem metafórica, é um bebê recém-nascido que precisa, assim como o bebê recém-nascido que precisa dos cuidados da mãe até que ele fique, se torne independente, assim é o novo crente, é o novo convertido que precisa de todos os cuidados até que ele por si só alcance maturidade e comece a caminhar com as suas próprias pernas, gerando outros discípulos para o reino de Deus. Só que nós substituímos a ordem do discipulado pelo apelo. E eu não sei, vocês certamente devem saber, que essa coisa de fazer apelo é nova. Talvez não tenha nem 200 anos ainda. Começou com dois homens, Charles Finney nos Estados Unidos e John Wesley na Inglaterra. Charles Finney, na verdade, criou até um projeto que ele chamava de o Banco dos Cansados.
Ele separava os primeiros lugares para que as pessoas se sentassem. Então ele pregava e fazia o convite para que as pessoas viessem. John Wesley copiou o projeto de Charles Finney na Inglaterra, mas o apelo ganhou mesmo, o grande tom, a grande ênfase do apelo foi dada por Billy Graham, que faleceu agora recentemente, aos 99 anos de idade, no dia 21 de fevereiro deste ano. Foi o maior evangelista do século 20 e começo do século 21. Eu tive o privilégio de visitar a casa dele há 2 anos atrás, lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Pregou o evangelho em redor de todo o mundo, fez cruzadas evangelísticas, inclusive aqui no Brasil, lotou estádios e mais estádios, e milhares de pessoas se renderam à pregação do evangelho frente aos apelos que Billy Graham fazia na frente dos palanques, confessando Jesus. E então os evangelistas, os pregadores e as igrejas evangélicas em redor do mundo começaram então a fazer apelo. E eu estou fazendo esse comentário aqui para vocês para dizer o seguinte: é óbvio que eu não estou reprovando Charles Finney. Quem sou eu? É óbvio que eu não estou reprovando John Wesley, menos ainda Billy Graham, porque tenho grande admiração, um pregador que influenciou-me na minha infância e adolescência. Comecei a pregar com 7 anos e influenciei-me ouvindo Billy Graham e lendo seus panfletos quando ainda era adolescente. O que eu quero dizer aos meus queridos irmãos e irmãs hoje de manhã é o seguinte: vamos fazer apelo? Vamos. É válido o apelo? É. Eu faço apelo? Faço. Pregamos e convidamos as pessoas para tomarem uma decisão? Sim, é preciso, é necessário que se pregue, que se convide as pessoas a tomarem uma decisão. Temos exemplos na Bíblia, inclusive de homens de Deus, de profetas no Antigo Testamento mesmo, convidando o povo a tomarem uma decisão. Isso é um apelo, tipo de apelo. Sim, mas nós não precisamos, não podemos jamais, nós não podemos jamais abandonar a ordem do discipulado, e não podemos jamais substituir a ordem do discipulado pelo apelo. Porque uma coisa que tem me indignado muito, perdão minha expressão, mas uma coisa que tem me causado muita estranheza, é essa moda que criaram aí agora, de acabar de pregar e posta lá nas redes sociais: acabei de pregar, Jesus salvou 300. Acabei de cantar, Jesus salvou 500. Às vezes não tinha nem 100 pessoas no culto, e ele posta lá: acabei de pregar, Jesus salvou 300. No congresso, para o evangelista itinerante, como eu sou um evangelista itinerante, é muito fácil eu pregar aqui, contar os números, usar a rede social para de certa forma me promover, dizer: o cara está arrebentando, e posto lá os números, mas quem vai dar testemunho é o pastor da igreja, porque é ele que está aqui. Eu vou embora e ele fica com a igreja, ele fica aqui com o povo. E aí no congresso você tem aquele auê, você tem aquele movimento, você tem toda aquela coisa espalhafatosa, e as redes sociais bombam, e as fotos bombam, e as curtidas passam de 1000, e todo mundo fica empolgado, e todo mundo entusiasmado no congresso. Mas quando as atividades normais da igreja se seguem durante a semana, cadê as 300 pessoas que aceitaram Jesus no congresso? Não tem. Onde estão mesmo os 500 que aceitaram lá, quando fulano de tal cantou e pregou? Não tem. E aí tem um texto, que para mim esse texto é fundamental, é chave, que é Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 37. Após o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, Pedro não fez o apelo. Pedro não perguntou: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Não. Pedro terminou a pregação, mas a pregação de Pedro foi tão impactante, a mensagem pregada, o evangelho vivo apresentado, foi de forma tão cativante,
tão atraente que o texto de Atos 2,37, Lucas usa a expressão: eles estavam com o coração compungido. E a palavra grega para compungido aqui é coração apunhalado. Eles estavam com o coração esfaqueado, rasgados pela palavra. E então partiu deles, não foi de Pedro, foi da multidão, que com o coração rasgado, apunhalado, esfaqueado, olhou para Pedro e disse: e agora, como é que a gente faz? Que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro assume a oportunidade outra vez e diz: arrependei-vos. Vocês querem mesmo? O que vocês vão fazer? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí sim, aí nós temos um número aqui de conversão. Qual foi o número? 3.000. Quantos? Quantos? Já leram esse texto ou não? Atos 2, versículo 41. Eram quantos os convertidos? Quase 3.000. Quase 3.000. Só que esse número aqui, quase 3.000, não são os números do Facebook não, tá? Esse quase 3.000 aqui não são os números do Instagram. Aí você me pergunta: mas como é que você sabe que eles continuaram? Por causa do versículo 42. O que diz o 42? Perseveravam. Aleluia! Versículo 41 é o que aconteceu no congresso. Versículo 42 é o que aconteceu depois do congresso. Depois que acabou tudo. Depois que a multidão se dispersou, depois que a festa do Pentecoste terminou, depois que Jerusalém voltou às suas rotinas normais. Versículo 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E no versículo do número 43 diz ainda mais: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E veja o que diz o 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então não foi aqui uma propaganda de um pregador que pregou e quis promover-se em cima dos números das pessoas.